Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, para continuar nosso curso de cálculo 2. Hoje o tema é o Teorema de Navier-Stokes, o Teorema de Stokes, desculpa, a gente vai ver aqui basicamente como uma generalização do Teorema de Green. Eu não vou demonstrar o teorema aqui. No livro do Thomas, quem quiser dar uma olhada em uma demonstração para um caso específico, ele não faz a demonstração ali para uma superfície arbitrária, ele faz para um caso bem específico, assim, de um tipo de superfície, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha lá para se convencer de que, pelo menos nesses casos, o teorema é válido. Mas aqui a gente vai ver o teorema basicamente como uma generalização do teorema de Green, né? No sentido de que quando a gente tomar o caso particular desse teorema de Stokes para regiões planas, né, que é o caso do teorema de Green, você cai exatamente no teorema de Green. Então, lembrando que essa versão do teorema que eu vou usar, essa versão onde aparecia ali o rotacional, né, na integral sobre a região D, né, que era a região cuja fronteira era a curva C aqui. Né? Lembrando que quando a gente falou do teorema de Green, a gente fixava sempre a curva orientada no sentido anti-horário, né? A gente sempre olhava, digamos assim, de cima, né? Eu olhava de cima para baixo para aquela região e sempre pensava nela orientada no sentido anti-horário. Né? A gente fixava isso porque se você quisesse olhar ela orientada no sentido horário, aí invertia o sinal. Então a gente fixou sempre no sentido anti-horário. Mas basta você perceber que inverter o sinal desse lado direito aqui dessa igualdade significa, ao invés de tomar o vetor k, aqui o vetor canônico k, tomar o vetor menos k, né, que seria o 0, 0, menos 1. Então, basicamente, o que você está fazendo aqui é o seguinte, quando você muda a orientação da curva, no caso do teorema de Green, você tem que mudar aqui esse campo de vetores normais. Eu já estou usando a terminologia que a gente vai usar aqui no teorema de Stokes. Né? Lá a gente não se preocupava tanto com esse campo de vetores normais, porque esse K aparecia só quando a gente pensava em como obter como obter a orientação da curva de modo que o vetor normal fosse exterior, né? O vetor normal à curva, não à região. Aqui a gente vai pensar no vetor normal à região e não à curva, né? Porque eu quero generalizar justamente essa região para uma superfície. Eu quero trocar essa região plana por uma região, por uma superfície qualquer no R3. Né? Em particular, quando você pega uma superfície cuja parametrização, a coordenada z é sempre igual a zero, você está numa região plana. Então, esse teorema de Stokes ele vira exatamente o teorema de, de Green nesse caso específico. Então, deixa eu só apresentar aqui para vocês a comparação, né, entre esses dois teoremas. Assim como aqui, nesse caso, a gente tem o vetor k, né, que é um vetor normal à sua região D, né, o vetor canônico k, ele é normal à região D, aqui a gente vai precisar desse elemento extra que vai aparecer aqui, que é o vetor n, né, que aí, no caso de uma superfície, você não consegue fixar um vetor constante como sendo um campo de vetores normais em toda a superfície. Para cada ponto da superfície, você tem um vetor normal. A gente já viu como calcular esse vetor normal, porque, inclusive, na hora de calcular a integral de superfície, a gente precisa dele, né? A integral de um campo, né? Ou, na verdade, a integral de superfície, inclusive, também você precisa do módulo desse vetor normal aqui, né? Que é ele que regula ali os elementos de área, né? Faz aquele papel do jacobiano aqui no caso de superfícies. Então, aqui, no caso do teorema de Green, né, a gente tem essa curva orientada no sentido anti-horário, de modo que quando você pega, eu não vou fazer aqui no vídeo a regra da mão direita, que minha mão direita vira a mão esquerda ali, né? Aliás, é, deixa eu ver se vai dar pra gente fazer aqui, eu acho que na verdade tá a mão direita mesmo, né? O vídeo está refletido. Então, quando você pega aqui, usa a mão direita, né, para fazer essa fazer o teste aqui, né, com o vetor k, apontar o dedão para a direção do vetor k. Se você aponta a direção o seu dedão para a direção do vetor k e olha aqui e coloca a sua mão na direção da orientação da curva, no caso é sentido anti-horário, o que vai acontecer é que sempre a palma da sua mão vai ficar apontando para o lado da região D, né? É isso que acontece, é um jeito de enxergar isso, né? Ou se você está andando em cima da curva C
com a sua cabeça apontando no sentido do vetor K, seu braço esquerdo sempre vai apontar para o lado da região D, né? Tem várias formas da gente ver isso aí, né? E aqui, no caso do teorema de Stokes, a gente precisa dessa mesma hipótese, né? Que vai valer a fórmula do teorema desde que essa curva C esteja orientada de forma compatível com essa orientação com o campo de vetores normais à superfície, né? E isso significa que quando você aponta seus dedos aí, tirando o polegar, né? Aponta os demais dedos, exceto o polegar, na direção da orientação da curva, e o seu polegar fica apontando para a direção do vetor normal, aí é necessário que a palma da sua mão fique apontando para o lado da região, né? Isso significa ser compatível a orientação da curva com esse campo de vetores normais à sua superfície. E aí o que acontece? Dado esse campo de vetores normais compatível, né, com essa sua orientação da curva, você escreve o que vale aqui, né, é a mesma coisa que valia no teorema de Green, né, trocando, a única coisa que muda aqui, única não, né, duas coisas vão mudar, né, ao invés de integrar sobre uma região plana, você está integrando sobre uma superfície bidimensional, né, e então vai mudar aqui sobre quem você está integrando e os elementozinhos de área, né? Porque esse aqui é o elemento de área da superfície, que era um elemento de área normal do plano. A gente não se preocupava com esse elemento de área do plano, porque a gente já estava em cima do plano, né? Só se preocupava quando você tinha certas regiões que precisava fazer alguma transformação para ficar mais fácil resolver a integral, né? Aí você tinha que, sei lá, se fosse usar coordenadas polares, precisava ajustar para um R ali, né? Por exemplo, né? Mas em geral, não. Coordenadas cartesianas é só o dx dy aqui, né? No caso do dA. Né? Agora, no caso do elemento de superfície, você tem que sempre corrigir por aquele produto vetorial da parametrização, o módulo do produto vetorial. Né? E aqui você está integrando sobre a superfície. Então, essencialmente, esses dois teoremas dizem a mesma coisa, né? Só que o caso do teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes, porque você está pensando só em regiões planas e o teorema de Stokes se aplica a qualquer superfície no R3. Né? Bom, então essa é a ideia do teorema, né? Aqui nessa observação eu só estou deixando claro essa questão da compatibilidade da orientação da curva, né? Com o campo de vetores normais. Se você quiser se orientar, por exemplo, essa curva que a gente está enxergando aqui, né? Eu orientei, olhando de cima, né? Para essa curva eu estou pensando nela no sentido anti-horário. Eu poderia orientar ela no sentido horário também. O que ia mudar? Os meus vetorzinhos normais tinham que estar aqui para baixo, né? E não para cima, como eu fiz ali. Então a fórmula continua valendo. E aqui do caso do teorema de Green também você poderia fazer isso, a gente só não fazia porque ficava mais conveniente sempre fixar a orientação no sentido anti-horário e caso fosse preciso a gente só mudava o sinal do resultado final ali. Né? Então é isso. Esse é o teorema. Né? Eu só quero fazer algumas outras observações aqui. Aqui eu só enunciei o teorema, que são hipóteses mais... Eu coloquei o teorema de uma forma mais bem, digamos, mais bem escrito, né, com as hipóteses corretas aqui, né, que se você tem uma superfície orientada lisa por partes, essas hipóteses, basicamente está falando que a superfície não tem nenhuma ruptura ali, né, não é descontínua, a parametrização não tem uma descontinuidade, né, e, enfim, para que não tenha certos tipos de buraco, por exemplo, também, apesar de que aqui o teorema de Stokes vale para superfícies com buraco também, desde que você consiga parametrizar ali a curva que faz o buraco, mas eu estou enunciando ele para esse caso específico aqui. E aí o seu campo, como sempre a gente pede, né, tem que ter as derivadas de primeira ordem contínuas, né, isso precisava lá no teorema de Green também, a região S, né, quer dizer, em uma região que contém a superfície S, uma região aberta do R3, né, que contém a superfície S. Aí a gente tem essa fórmula, né? Essa última parte aqui da fórmula, só estou escrevendo usando aquela notação que eu introduzi na outra aula, que esse termo aqui, n vezes d sigma, a gente estava denotando como sendo d sigma com a setinha aqui, mas não precisa usar essa notação, né? Só porque, por exemplo, se alguém estiver estudando pelo livro do Stewart, aí ele usa uma notação similar a essa, ele troca o sigma por um S maiúsculo, né? E usa essa notação aí. E aí onde
essa orientação tem que ser compatível no sentido que eu acabei de explicar, né? Eu digo que é compatível quando você faz esse experimento mental, digamos assim, né? Aquele teste com a mão direita, ou então imaginando você caminhando em cima da curva, sempre tem que ter essa compatibilidade entre a orientação da curva e para onde está apontando, ou seja, o sentido do campo de vetores normais. Tá? Então, algumas observações agora sim. Primeiro, note que com esse teorema, a gente pode trocar. Primeiro, a gente pode trocar o integral de linha, né, por uma integral sobre alguma superfície, mas a única hipótese é que a fronteira dessa superfície seja a curva em questão. Né? Então, olha que interessante. Se você quer resolver uma integral sobre uma superfície qualquer aqui, por exemplo, uma superfície S1, você não precisa. Isso é integral do rotacional, né? Isso não vale para qualquer campo, né? Vale para um campo que é o rotacional, né? de um outro campo F, né? A integral de linha do rotacional, digamos assim, né? Então, se você quer resolver essa integral, você não precisa, se essa superfície S1 for muito complicada, mas a fronteira dela não for algo muito complicado, primeiro, você poderia ou passar para a fronteira e resolver essa integral de linha, né? Que é uma estratégia, ou poderia simplesmente trocar de superfície, desde que a superfície S2 tenha o mesmo bordo, né, a mesma fronteira que a superfície S1. Né? Então, a integral desse rotacional de um campo F, a grosso modo, né, não depende sobre qual superfície você está integrando, né, desde que você mantenha a sua, o seu bordo, né, desde que você mantenha o bordo. Então, você pode, essencialmente o que eu estou dizendo você pode escolher sobre qual superfície integrar. Né? Inclusive, quando eu te dou uma integral assim, ó, sobre uma curva C, peço para você resolver uma integral assim, sobre uma curva C, e você, ao invés de resolver a integral de linha sobre a curva, você quiser resolver a integral do rotacional, né, sobre alguma superfície, a superfície que você vai escolher para resolver isso fica ao seu critério. Então você pode escolher aquela que você achar mais simples, digamos assim. Né? Então, esse é o primeiro comentário, né? A superfície aqui ela não é, digamos assim, relevante, né, na fórmula. Né? Eu posso escolher a superfície que eu quiser, o importante é que o bordo dela seja aquela curva C. Né? Então aqui eu dei até esse exemplo, né? Eu fiz esse desenho, né? Por exemplo, você tem uma superfície aqui, você tem uma curva aqui, uma curva plana, por exemplo, uma curva que está em cima de algum plano que está no R3. Você pode parametrizar com uma superfície que sai desse plano, desde que o bordo seja aquela curva, você pode parametrizar aquele pedacinho ali como sendo justamente o plano. Né? E aí você só tem que restringir o domínio da função, né? Cujo gráfico é esse plano, né? Para conseguir resolver a integral. Né? Eu acho que até um dos exemplos que a gente vai fazer é uma situação dessas aqui, o próximo exemplo. Um outro comentário eu já falei desde o começo, né? Mas é só para ficar bem estabelecido aqui, é que o caso particular do teorema de Stokes, no caso em que você tem uma superfície plana no plano XY, né? É justamente o teorema de Green, uma vez que o campo de vetores normais ali é o K, né? Então, e a integral de superfície é a integral usual aí que a gente sabe, né? Integral dupla. Então, você cai exatamente no teorema de Green. E por fim, aqui é a argumentação. Teve um resultado que ficou para trás aí, né? Que a gente não demonstrou. E você pode ver esse resultado como uma consequência, né, do teorema de Stokes, que é o seguinte: quando você tem uma determinada, quando você tem um determinado campo cujo rotacional é zero, né, e esse campo está definido dentro de um conjunto que é simplesmente conexo, né, você pode afirmar que, claro, tem outras hipóteses aí que são as que sempre aparecem, né, mas essencialmente essas duas hipóteses mais centrais, né, que você tem um campo que o rotacional é zero e que está num conjunto simplesmente conexo, você pode afirmar então que ele, esse campo é conservativo, né, ou seja, ele advém de uma função potencial, ele é o gradiente de uma função potencial. E por que você pode afirmar isso? Porque a gente viu que é equivalente, né, o fato de a integral sobre qualquer curva fechada ser zero e o campo ser conservativo são coisas
equivalentes, né, sobre as hipóteses, né, necessárias aí, simplesmente conexo. No caso não precisa ser simplesmente conexo, mas você tem que ser conexo por caminho e tal, né. Bom, então, quando você tem uma situação dessas, né, que o rotacional é zero e o conjunto é simplesmente conexo, onde essa curva está, o que significa ser simplesmente conexo? Justamente significa que existe alguma superfície ali cuja fronteira, alguma superfície que está dentro do domínio do campo, cuja fronteira é aquela curva, né? Então, eu posso aplicar o teorema de Stokes justamente nessa curva fechada aí, né? Dada uma curva fechada, eu posso aplicar o teorema de Stokes justamente a essa curva, né? Com essa superfície que eu sei que em tese existe, né? Então, quando eu aplico isso, o que aparece do lado direito aqui é justamente o rotacional, né? Dentro da integral de superfície. Agora, se você está integrando uma função que é zero sempre, isso tem que dar zero, né? E por que é zero? Porque, por hipótese, o rotacional é zero. Então, com isso, a gente conclui que a integral sobre qualquer curva fechada é zero, né? E, portanto, o campo tem que ser conservativo. Tá? Então, é só justificando, né, a partir do teorema de Stokes, essa propriedade que a gente já conhecia e até usava, né, lá atrás. Né? Mas lembrem sempre que tem que tomar esse cuidado que o conjunto, o domínio, né, do seu campo, ele tem que ser simplesmente conexo. Agora eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, onde eu quero calcular uma integral de linha de um campo sobre uma curva, no caso aqui fechada, né, tem que ser sempre fechada para a gente fazer essa aplicação, e para isso eu vou aplicar o teorema de Stokes, ou seja, eu vou transformar a minha integral de linha em uma integral de superfície, né, eu vou escolher uma superfície aqui. Então, a sua curva C aí, né, essa curva C sobre a qual eu quero integrar, ela é a interseção do plano y mais z igual a 2, né, com o cilindro x² mais y² igual a 1. E aqui eu estou pedindo que ela seja orientada no sentido anti-horário. Então vamos lá. Vou fazer um esboço aqui só, para a gente não gastar muito tempo. Então você tem aqui, sei lá, o cilindro de raio 1, coisa assim. Aí eu vou, esse plano aqui, vamos desenhar aqui, vamos supor que esse plano aí, não sei exatamente, eu não vou pensar muito bem como que é o desenho desse plano, né? Mas vamos desenhar um plano qualquer aqui que tem interseção com esse cilindro aí. Y mais Z igual a 2, né? Então isso vai dar, sei lá, uma curvinha assim, ó. Vou desenhar de outra cor essa curva. Isso é uma curvinha assim que eu quero que quando eu olhar de cima essa curva, né? De cima para baixo, ela esteja orientada no sentido anti-horário. Né? Então vai ser assim, a orientação dela. Então essa é a curva C. Né? Claro, você poderia parametrizar essa curva e resolver a integral. Né? Talvez seria até mais fácil do que aplicar o teorema de Stokes, mas é evidente que eu estou querendo resolver o problema usando o teorema de Stokes e não simplesmente resolver uma integral de linha. Né? Eu estou querendo exemplificar o teorema aqui. Né? Então, qual que é uma região? Nesse caso aí, a sua curva é a interseção de um plano com um cilindro. Né? Então, uma superfície que necessariamente contém essa curva é o plano. Né? O cilindro também é uma superfície que contém essa curva, mas eu não acho que seja interessante usar o cilindro como a superfície aqui envolvida. Por quê? Porque você teria que considerar, sei lá, essa parte de cima aqui, por exemplo, essa parte aqui do cilindro, né? Mais essa tampa. Então você teria que resolver o integral em duas partes separadas aqui do cilindro, né? Então é mais interessante a gente parametrizar aqui a seguinte curva. A seguinte superfície, né? Essa aqui, ó. Justamente a superfície que está em cima do plano e que tem como borda essa curva. Então é o plano, é o próprio plano, né? A parametrização do plano, restringindo o domínio do plano justamente a parte que está dentro do cilindro. Né?
Então vamos lá. Então a gente tem que a superfície parametrizada por, vou pegar aqui, qual que seria a parametrização do plano? R de x, y igual a x, y, e quem que é a coordenada z aqui? É justamente 2 menos y, né? 2 menos y, com x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1, né? Estou pegando justamente uma superfície, restringindo o domínio dela, de modo que a fronteira dessa superfície seja a nossa curva, né? Então, quando eu pego essa parametrização aqui, eu posso dizer que tem como bordo a curva. Quando eu uso a palavra borda, eu estou querendo me referir à fronteira, né? A mesma coisa, a curva C. Bom, aí até aí tudo bem, né? Agora a gente pode então trocar a integral sobre essa pelo teorema, né? Vamos chamar de essa superfície aqui vamos chamar ela de S, superfície S, né? Então, pelo teorema eu posso sair dessa curva aqui e trocar por essa integral aqui, né? Do rotacional de F na direção do normal, né? Para isso eu preciso calcular o campo de vetores normais aqui dessa. Aqui na verdade isso que eu estou mostrando para vocês é a conclusão, né? Mas o teorema é a observação, né? Mas o teorema seria isso aqui, né? A fórmula do teorema. Então eu preciso calcular esse campo de vetores normais aqui. Na verdade, lembrem que a gente não, na verdade a gente não precisa calcular o campo de vetores normais unitário, né? Basta calcular aquele produto vetorial entre, no caso aqui, Rx e Ry, para obter esse, no caso aqui, um campo de vetores normais, não necessariamente unitário, porque na hora de resolver a conta, o que aparece dividindo aqui nesse normal unitário, né, que seria o módulo desse Rx com Ry, ele cancela com o que aparece por causa desse elemento de área aqui, né? Então, vamos calcular aqui esse produto vetorial, né? Opa, vou abrir mais uma página aqui. Então, vamos lá. Quem que é Rx? Vou colocar abreviado aqui. Rx vezes Ry. Não vou colocar o x e o y ali, tá? Igual IJK, né? Lembrando aqui que o Rx lá, a primeira coordenada é x, né? Então vai dar 1. A segunda coordenada é y, vai dar 0. E a terceira coordenada é 2 menos y, né? Aqui, ó, 2 menos y. Então vai dar 0 também. E aqui a primeira coordenada é 0, o Ry, né? A primeira coordenada é x, a derivada com relação a y é 0. Aqui vai ser 1. E a última coordenada vai ser aqui menos 1. Né? Quando você faz esse produto vetorial aqui, isso vai dar, a primeira não tem nada na direção do eixo x, né? Só confirmar aqui. É isso mesmo, não tem nada na direção do eixo x, né? Vai ficar 0 e aqui a segunda coordenada vai ser mais j, né? E a terceira coordenada vai ser mais k, né? Então esse aqui na verdade é o vetor
0, 1, 1. Quando a gente olha para cá, ó, tem que sempre analisar isso, né? Se o vetor 0, 1, 1, né? Do jeito que eu fiz o desenho aqui, esse vetor, a coordenada x dele é sempre 0, né? Então, quem que seria esse vetor? Olhando para cá, né? Quem que seria esse vetor? Seria um vetor mais ou menos aqui assim, né? Seria mais ou menos aqui assim, né? Então, quando você coloca ele em cima do plano XY aqui, seria assim, né? O desenho não ficou compatível, né? Porque eu não desenhei o plano tomando cuidado de olhar para a parametrização dele, mas vamos pensar assim, seria um vetorzinho assim, né? Vetor normal a esse plano, né? Veja que ele de fato está apontando já, do jeito que eu fiz aqui, ele está apontando para cima aqui, que era o que tinha que acontecer para que aquela regra da mão direita funcionasse. Isso é, quando você apontasse aqui no sentido da orientação da curva e o dedão no sentido do vetor normal, a sua palma da mão tinha que ficar para o lado da região, aí, da superfície. Então, deu certo. Se não tivesse dado certo, se por acaso você tivesse, por algum motivo, feito o RY vezes o RX, né? O que ia acontecer? Você ia ter que multiplicar por menos 1, só isso, né? E pegar o vetor correto, o menos n, né? Para ficar compatível com a orientação. Mas nesse caso a gente não vai precisar. Então, desse jeito aqui, né? A gente pode dizer que a integral sobre C, né, de f vezes dr é igual à integral sobre S vezes o rotacional de f vezes n ds, né, de sigma aqui. E então a gente vai precisar calcular aqui quem que é esse rotacional de f, né, que a gente não fez ainda a conta. Então, voltando aqui, né, quem que é o rotacional desse campo aqui? Vamos lá, vamos fazer a conta. Rotacional de f aqui vai ser igual a IJK, né? O campo f aqui, lembrando, é y² x e z², né? Desculpa, pessoal. Eu me precipitei aqui, coloquei o campo antes do operador derivado, né? dx, dy, dz. Aqui é y² x z². E isso vai dar o quê? A derivada, primeiro termo aqui, né? A derivada de z com relação a y menos a derivada de x com relação a z, que é zero, né? Aqui o segundo termo vai ser menos a derivada de z com relação a x, menos a derivada de z² com relação a x, melhor dizendo, né? Isso tudo a gente parece menos a derivada de y² com relação a x. É claro que vai dar zero também, né? 0j. E a última coordenada vai ser a derivada de x com relação a x, que é 1 menos 2y. Né? Então, a gente tem aqui que esse é o vetor 0, 0, 1 menos 2y, né? E, portanto, a integral sobre a curva C de f vezes dr é igual à integral. Agora vamos passar para a parametrização, né? Aqui vai ser a integral sobre essa região aqui, né? Lembrando que em coordenadas polares, essa região aqui, você pode escrever ela como sendo Aliás, deixa eu colocar primeiro aqui... Deixa eu escrever primeiro aqui. Integral sobre a região D, né? Eu vou colocar assim, região D, onde D é o domínio da parametrização, né? De f aplicado em R, só para a gente lembrar aqui, né? De xy, vezes o Rx vezes o Ry,
que é justamente esse vetorzinho que a gente achou aqui em cima, vezes dA aqui, né? Vou escrever isso primeiro, depois a gente faz a mudança de coordenada, então. Então, aqui vai ser, quem que é o F aplicado nessa parametrização, né? Lembrando, aqui é o rotacional, né? Desculpa. Quem que é o rotacional aplicado nessa parametrização? O rotacional aplicado nessa parametrização é justamente o vetor. Vai ser justamente o vetor aqui, 0, 0. E quem que é a última coordenada dessa... Quem que 1 menos 2 vezes a coordenada y da parametrização, que é... A coordenada y da parametrização é o próprio y, né? Então, vai ficar só o y aqui, 2y mesmo, né? Isso multiplicado, produto escalar, né, com o 0, 1, 1, né, dA. Então, na verdade, a integral que a gente tem que resolver aqui, ó, é a integral sobre d dessa função aqui, 1 menos 2y dA, né? Onde essa região D aí, né, essa região D aqui é igual xy, tal que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1. Né? Lembrando aqui, ó, que era justamente o domínio da sua parametrização da superfície. Aí, basta a gente, sei lá, aí você pode usar a técnica que você quiser, né? Se você quiser integrar, sei lá, o x variando de raiz quadrada de 1 menos y quadrado até de menos isso, né? Até a raiz quadrada de 1 menos y quadrado, pode ser, né? Ou você pode usar coordenadas polares aqui, aí fica ao critério do freguês aí no caso, né? Usando coordenadas polares vai ficar assim, ó, o r está variando de 0 até 1 e o θ está variando de 0. Aliás, deixa eu colocar o θ primeiro, né? θ está variando de 0 até 2π. Né? E o r variando de 0 até 1, né? Da função 1 menos 2, quem que é o y mesmo? R seno, seno θ, né? Tudo isso multiplicado por r, dr, dθ, onde esse r aqui é o jacobiano, né? Da mudança de coordenadas polares. Agora, resolvendo essa integral, eu vou deixar isso como exercício para vocês, não é difícil, tá? O primeiro termo é só um r quadrado dividido por 2, né? Então não vai ter problema. Esse termo aqui, né? O 1. E o segundo termo é um produto entre o r quadrado com o seno, então vai ficar r ao cubo dividido por 3, depois você vai só integrar o seno aí. Então não vai ter dificuldade de resolver essa integral, e segundo as minhas contas aqui, vai dar π, o resultado final. Vou deixar isso como exercício. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o exemplo, né? Veja que as preocupações que a gente tem que ter aqui, basicamente, são essas aqui, né? De calcular esse produto vetorial, verificar se está compatível com a orientação solicitada da curva, né? E, enfim, aí montar adequadamente aí a integral, né? Depois a gente acaba caindo em problemas que a gente já sabe resolver, né? Que são essas integrais duplas aí. Sempre você vai cair numa integral dupla, porque você está falando de uma superfície, né? E a parametrização de uma superfície tem o domínio sempre em R2. Então, no fim das contas, é saber montar essa integral e cair na integral dupla correta aqui. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, e aí eu encerro essa aula, né? É mais um exemplo daquele tipo, né, onde é dado aí uma integral de linha de uma curva fechada e pede-se para calcular pede-se para calcular a integral, mas aí a gente vai usar o teorema de Stokes para resolver essa integral aí ao invés de calcular diretamente, né? E até o exercício tentar calcular essas integrais diretamente para ver se está batendo aqui o resultado. Isso é, se for uma integral que é fácil de resolver, né? Apesar de que hoje em dia vocês colocam aí tem vários programas que resolvem essas integrais, né? Então vale a pena montar a integral de linha, né? Usar a definição de integral de linha, montar e ver se está batendo com o resultado aqui do teorema de Stokes, só para como um exercício mesmo, né? Para se convencer que a coisa está funcionando. Então vamos lá. Primeiro, né? A gente precisa
parametrizar uma superfície cuja fronteira seja essa região aí, né? Aqui a gente tem que x é igual a seno t, y é igual a cosseno t e z é igual a seno de 2t. Mas se você lembrar lá da regra lá do seno da soma, né? Seno de t mais t aqui no caso, você vai observar que o y, aqui na verdade, é igual ao seno de 2t, o y não, o z, né? O z, que é o seno de 2t, é na verdade o duas vezes cosseno t, seno t, né? Aquelas relações trigonométricas que a gente já conhece. Ou seja, essa curva aí, ela está em cima dessa superfície aqui, ó, 2xy. Ela satisfaz justamente a equação de uma superfície em R3, que é a superfície Z igual a 2xy. Né? Então, C está na superfície Z igual a 2xy. Então a gente pode pegar justamente essa superfície e restringir o domínio dela de modo que a fronteira seja essa curva aí. Né? Como é que a gente faz isso? Veja que a curva aqui, se a gente pegar a superfície cuja curva, o domínio, né, da parametrização vai ficar restrito a essa bola de raio 1, vai ficar até parecido com o exercício anterior, né? Porque olha aqui, a curva ela é justamente, quando você olha para a projeção, vamos olhar aqui, né? Vamos fazer um desenho só para enxergar melhor isso. Quando você olha para essa projeção aqui, ó, bom, você tem aqui, no x é seno t cosseno t. A gente sabe que isso aí é a parametrização do círculo aqui de raio 1. Quando você está olhando para a projeção dessa curva aqui no plano XY, isso aqui é o círculo de raio 1, só que a única coisa, o único detalhe aqui, né, é que ele está parametrizado no sentido anti-horário, né? Por que eu sei disso, né? Porque quando você olha aqui para x, que é seno t, y é cosseno t, x quadrado mais y quadrado é igual a 1, né? Porque x quadrado é cosseno quadrado mais y quadrado, que é seno quadrado, então cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. Então, quer dizer, as coordenadas x e y estão sempre dentro desse círculo. E aí, eu não sei exatamente como que é o desenho, porque isso está variando com z e com... Está variando com z também, né? À medida que eu estou variando o x e o y, a minha curva ela está variando ali no z, não sei exatamente como, eu não quero desenhar exatamente isso, só quero que vocês enxerguem que é uma coisa mais ou menos assim. Quando eu projeto, eu olho para a sombra no plano x e y, é uma curva parametrizada no sentido anti-horário. Então, se eu pego essa superfície aqui, ó, z, vale a pena vocês usarem o GeoGebra, por exemplo, para enxergar isso. Escreve a parametrização da curva e depois escreve essa superfície lá também, você vai ver que de fato a curva está ali em cima daquela superfície. O ponto é, eu posso pegar o domínio dessa parametrização aqui dessa superfície como sendo o que está dentro aqui desse círculo, né? X quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Né? Se eu faço isso, ó, veja, isso aqui está olhando de cima, isso aqui está parametrizado no sentido horário, tá? Então tá assim. E eu estou olhando para essa superfíciezinha aqui, ó, que eu não sei fazer o desenho dela direito aqui, não estou preocupado com isso, né? Mas essa é a superfície. Então, como está parametrizado no sentido anti-horário, ou no sentido horário, quero dizer, eu já sei, né? É bom a gente já pensar isso desde o começo, né? Eu já sei que quando eu faço a regra da mão direita, ó, tá no sentido horário, então para a palma da minha mão ficar apontando para o lado da superfície, eu preciso que o meu dedão fique apontando para baixo. O que quer dizer que eu preciso de um campo de vetores normais aqui, apontando assim, ó, para baixo. Preciso disso aqui. Esse tem que ser o meu campo de vetores normais. Né? Então é isso que a gente vai analisar agora. A gente vai construir a parametrização, fazer aquele produto vetorial e ver se o campo de vetores normais está para baixo ou para cima. Se estiver para cima, a gente inverte multiplicando por menos 1. Né? Pronto. Então, quem é essa parametrização?
um R, aqui também vai ser um R de x, y, né? Igual a x, y e 2xy, que é, a, que é justamente a superfície onde essa curva a gente conseguiu verificar que ela está em cima, né? E aqui o x quadrado mais y quadrado tem que ser menor ou igual que 1, assim como no caso anterior, né? A gente pegou justamente a superfície que está... Essa aqui também é uma superfície que está no cilindro de raio 1, né? É a interseção justamente da superfície z igual a 2xy com o cilindro de raio 1. Né? Poderia ter enunciado assim também, né? Exercício. Então, a gente vai ter... Vamos fazer a conta aqui sem se preocupar muito com a ordem, se é Rx ou Ry, o correto aqui. Depois a gente... Eu imagino que o correto seria o Ry vezes o Rx, porque a gente acabou de fazer com aquela outra parametrização, o Rx vezes o Ry, e deu uma coisa apontando para cima, né? Então, eu suspeito que aqui também vai acontecer isso. Mas vamos fazer para ver e depois a gente muda qualquer coisa. Né? Então, vai ser IJK. Né? O Rx aqui vai ser 1, 0. E aqui vai dar 2y. Né? E o Ry vai ser 0, 1. E aqui vai ser 2x. Então, quando você faz esse produto vetorial, aí você tem o seguinte, né? Menos 2y e, né? Depois 2x menos 2x j e por fim mais k. Né? Então vamos pensar aqui em um ponto específico. Por exemplo, quando a gente pega, deixa eu só reescrever isso aqui, né? É o menos 2y, menos 2x e 1. Né? Quando você pega aqui x e y igual a 0, né? Que seria aqui em cima desse x e y igual a 0, que é em cima aqui do eixo z. Né? Para onde que está apontando? Isso aqui é o vetor k, é justamente o 0, 0, 1, está apontando para cima. Né? Então a gente acabou, sem querer, obtendo o inverso do vetor normal, que é do nosso interesse aqui. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Isso implica que Ry vezes Rx é igual a 2y 2x menos 1. Né? Esse é o produto vetorial correto para que esteja compatível essa orientação do sentido anti-horário da curva com o campo de vetores normais. Né? Claro, o campo de vetores normais é isso aqui dividido pelo módulo, mas lembre, na prática, na hora de resolver, você não fica encontrando o n, porque no fim das contas você vai cortar o módulo desse Ry vezes Rx com o módulo do Ry vezes Rx que aparece por causa do d sigma. Né? Então a gente já escreve diretamente aqui. Lembrando agora, a gente precisa calcular aqui o rotacional desse campo, né? Lembra que isso aqui está escrito na forma diferencial, né? Então, o campo associado aqui é justamente os que tem essas coordenadas aí, y mais seno x na primeira, x quadrado mais cosseno y na segunda e x ao cubo na terceira. Então, o gradiente desse campo F aí, o gradiente não, né? Desculpa, o rotacional, né? Desse campo F vai ser IJK, né? Derivado com relação a x, derivado com relação a y, derivado com relação a z. E aqui é y mais seno x, segunda coordenada, z quadrado mais cosseno y. E a última coordenada, x ao cubo. Então, fazendo esse produto aí, vamos ver o que a gente tem. Derivado com relação a y de x ao cubo, 0. Menos derivado com relação a z de z quadrado mais cosseno y. Então, vai ficar menos 2zi. Né? Segunda coordenada. Derivado de x com relação... Vai ficar um menos aqui, né? Derivado de x com relação... de x ao cubo com relação a x vai ser 3x quadrado menos a derivada com relação a z de y mais seno x. Né? Então, na verdade, não tem
não tem esse... Pode apagar esse parêntese aqui, né? Então vai ser 3x² j, né? E por fim, derivada com relação a x de z² mais cosseno y, menos a derivada com relação a y de y seno x, que é 1, né? Então vai ficar menos k. Então isso aqui é o vetor menos 2z menos 3x² menos 1. Né? E pelo teorema de Stokes, a gente pode resolver a integral sobre essa curva, né? Que é justamente a integral que está aqui em cima, como sendo a integral do produto entre esse carinha aqui e esse carinha aqui. Né? Passando já para o domínio da parametrização. Show. Então, vamos lá. Assim, né? A integral sobre a curva, né? De f. Eu vou escrever assim, né? Pensando que f é aquele campo que a gente acabou de fazer o produto vetorial ali, achar o rotacional, né? Então isso aqui vai ser vezes dr, né? É igual a integral sobre d, né? do rotacional, que a gente acabou de ver, que é o campo menos 2z menos 3x² menos 1, multiplicado pelo vetor rx, ry vezes rx, né, para ficar na orientação correta, que é 2y, 2x menos 1. Vezes o dA, aqui no caso. Né? Lembrando que isso aqui é exatamente o rotacional. Aliás, aqui eu já... Desculpa, pessoal, deixa eu só... Tem uma correção aqui, né? Que eu não apliquei na parametrização, né? Tem que aplicar aqui, ó. O x é x, o y é y, mas o z é 2xy, né? Então, eu esqueci disso. Então, quando eu aplico aqui na parametrização, o z vai dar menos 4xy. Só estou trocando o z por 2xy. Agora sim, né? Estou olhando para o rotacional aplicado em r de xy. Né? Então a coordenada z é 2xy. Então aqui, ao invés de 2 menos 2z, é menos 4xy. Agora sim, né? Agora eu estou com as variáveis x e y e, portanto, eu posso fazer essa integral dupla. Né? Lembrando que aqui eu também posso fazer mudança de coordenada para coordenada polar, se for o caso, né? E resolver a questão, resolvendo uma integral dupla aqui conhecida, né? Aliás, não sei se é tão conhecida assim, né? A gente vai descobrir aqui. Vamos fazer a conta aqui. Então vai dar menos 4x, menos 4 não, né? Aqui, menos 4 com 2, menos 8x y², né? Mais menos 3x² com 2x vai dar menos 6x ao cubo, né? E aqui mais 1, né? Que é menos 1 com menos 1, dA. Né? E aí, passando isso aqui para coordenadas polares, né? Isso vai dar a integral com r variando, com o θ variando de 0 até 2π, desculpa, o r variando de 0 até 1, né? Lembrando aqui que é dentro do disco x² mais y² menor ou igual que 1, né? É no disco, né? x² y² menor ou igual que 1, menos 8. Eu vou colocar, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar menos 8x em evidência. Então vai ficar menos r
aqui, cosseno θ vezes, aí vai ficar o y ao quadrado, que é r seno θ, né? R quadrado seno quadrado de θ, mais o x ao quadrado ali, que vai ser r quadrado. Ah, aliás, aqui não vai dar para colocar em evidência, porque ele é 6, não 8, né? Então não vai adiantar nada essa. Vamos deixar aberto aqui mesmo. Deixar assim. Então vai ser 8 cosseno θ. Então vai ser o r ao quadrado, vai ficar r ao cubo aqui, né? Seno quadrado de θ, menos 6 r ao cubo cosseno quadrado de θ. Né? Mais 1. Aqui, tudo isso vezes r, né? dr dθ. Então aí tem que resolver essa integral aí, né? E aí, mais uma vez, eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Então, essa aqui eu não resolvi ainda. Exercício. Então, o importante é saber montar adequadamente, é isso que eu queria destacar com vocês, né? A gente já trabalhou bastante em como resolver essas integrais aqui. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Bons estudos e nos vemos em breve.